PSB é trabalho, PSB. O Estado, você tem acompanhado. Então, nesse momento, a gente fica aqui o nosso agradecimento e a gente passa a fala, né, ao futuro governador Renato Casagrande. Né? Obrigado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o presidente Marques, agradecer pela oportunidade de estar aqui na Câmara de Vereadores. Cumprimento também o vice-presidente, Rezan, por estarem presentes e pela oportunidade que estão me dando de estar conversando com vocês. Zé Américo, que é diretor da casa e foi vereador, cumprimento o Bosco, ex-prefeito, o Eliezer, ex-prefeito, também agradecendo a presença de todos vocês, o Ceciliotti, que é o presidente estadual do PSD, e o Rafael, que é o secretário-geral da direção estadual. Também quero cumprimentar o Thiago Turini e a Eliane, o Thiago Rocha, do Jornal da Hora, o Dr. Beto, nosso secretário de saúde, meu colega e amigo, nosso secretário de saúde, o Wanderson Dabuco, presidente da Federação das Rapaz, foi eleito agora, não é isso? Parabéns e tenho certeza que fará um bom trabalho. Eu tive a oportunidade de acompanhar sempre o trabalho dos dirigentes das Rapaz. É um trabalho muito importante. Cumprimento aqui o Mário Lousada, que é secretário de Meio Ambiente de Cachoeira do Mirim, o Getúlio Cipriano, né, que foi vereador, o Adriano Toloto, o engenheiro florestal Eugênio Agrise, né, que é meu amigo de profissão, amigo pessoal, Alexandre Quintino, coronel da Polícia Militar, o Ademir, nosso ex-vereador, o presidente Ademir Carregari, Tadeu, né, radialista, o Dinho Souza, que é professor, o Edinho, que foi vereador também dessa casa, obrigado Edinho. Cumprimento a Cristiane e o Jacques Angel, né, pelas presenças, e cumprimento aqui, em nome dessas pessoas que eu citei, daqui do Rio Centro mais, chegou aqui o Marcos, né, nosso ex-vereador e vice-prefeito de Cunha, obrigado pela presença. Também quero agradecer aqui as servidoras da casa, né, a Geisa, que é advogada, a Sheila, que é secretária, a Bruna Sartori, a Graziana e o Graciélio. Obrigado pelo carinho que estão nos recebendo aqui nessa noite. Fernando Campanha, que é de Castelo, que está aqui presente, muito obrigado. Eu fiquei um tempo sem percorrer os municípios do estado, explicava agora para o jornalista, o Thiago, antes de começar aqui a reunião, eu fiquei 2 anos sem percorrer o estado, porque eu compreendi e compreendo que um ex-governador, fim do seu período de governo, para não passar a impressão de que depois de uma disputa acirrada como nós tivemos em 2014, a minha presença frequente nos municípios poderia passar a impressão de querer atrapalhar quem começou o governo. Então eu me afastei 2 anos e 4 meses desse trabalho, que era um trabalho assim que eu sempre gostei muito de fazer. É um trabalho que eu sempre gostei muito de fazer, de vir aos municípios, conversar com as pessoas. Como governador, eu acho que eu vim aqui muitas vezes, né? Os vereadores, os ex-vereadores, os ex-prefeitos estão aqui, são testemunhas disso, vocês são testemunhas disso, né? A comunidade de Vargem Alta é testemunha disso. E a partir de maio, eu comecei a fazer visitas aos municípios e comecei a vir especialmente às câmaras de vereadores. De maio para cá, eu acho que eu já percorri os municípios da Grande Vitória,
percorri também os municípios, uma parte do município do interior do estado. Devo ter ido aí um pouco mais de 40 municípios nesse tempo, fazendo esse debate, essa discussão política que eu estou começando a fazer aqui junto a vocês. Vem à Câmara porque aqui é o local mais democrático do município. Em termos de instituição pública, é aqui que a gente consegue chamar pessoas de posições políticas diferentes. Se eu vou só ao gabinete do prefeito, como fui hoje, visitei o prefeito João Aldoé, lá talvez algumas forças políticas não vão, né, porque tem diferenças políticas no município. Mas aqui na Câmara não. Aqui na Câmara, independente de quem quer que seja o presidente da Câmara, que hoje é um vereador do PP, aqui quem a gente convida vem, porque é uma casa de portas abertas. Ao mesmo tempo, também uma forma de prestigiar o Poder Legislativo. E quase sempre só se prestigia o Poder Executivo. Também é uma forma de prestigiar o Poder Legislativo. E eu tive a oportunidade como governador, vocês já me deram a chance de ser deputado estadual, de ser vice-governador, deputado federal, senador e governador, Carlinhos Anqueta. Então já me deram essa oportunidade. Então já é um orgulho, uma honra ter exercido essas funções no Estado. Mas como governador eu procurei fazer algumas vezes por ano reuniões convidando todos os vereadores do Estado para fazer prestação de conta, para ouvir os vereadores, alguns vereadores daqui, que já participou com a gente, alguns outros participaram conosco. Então é uma forma de prestigiar também o Poder Legislativo Municipal, né, de prestigiar vereadores e vereadoras. E eu tenho feito essa visita, fazendo primeiro uma análise da situação política do Brasil. Nós há muito tempo a gente não viu uma situação tão caótica como essa que a gente está vivendo nesse país. Há muito tempo a gente não via uma falta de esperança, uma crise de credibilidade como nós estamos vendo no nosso país. E eu faço sempre uma avaliação mais recente, quando eu tenho mais tempo eu faço lá de trás, mas aqui vamos pontuar rapidamente por que eu considero que o Brasil chegou nessa situação. De vez em quando a gente não fica meio se perguntando como é que o Brasil, um país tão rico como esse, tão grande como esse, a sexta economia do mundo, não consegue acertar o passo. Por quê? Por que não consegue acertar o passo? Por que não consegue gerar oportunidades permanentemente para as pessoas? Por que o Brasil não consegue produzir junto aos brasileiros, e o Brasil como instituição, como nação, não consegue produzir credibilidade e confiança? Coronel, seja muito bem-vindo. Por que não consegue? Primeiro é bom a gente avaliar, Rael, bem-vindo. Primeiro é bom avaliar aquilo que a gente avançou nesse tempo da redemocratização brasileira. No tempo de 1985 para cá, até agora, a gente tem 33 anos. Nesse tempo de 33 anos a gente avançou. Avançamos, não vamos jogar tudo por terra. Avançamos, por exemplo, na construção de uma Constituição liderada por Ulisses Guimarães, o último grande líder que aquele Congresso teve, que liderou a elaboração da Constituição de 1988. Então foi um avanço a Constituição de 88. Depois nós podemos dizer que a gente avançou no sistema único de saúde. Outro exemplo. Antes de 88 nós não tínhamos um sistema universal de saúde. E as pessoas podem achar que o sistema nosso é muito ruim hoje, e ele em muitos lugares é muito ruim mesmo, mas hoje você tem uma rede de proteção na área de saúde para quem precisa. É ineficiente em muitos casos, demorada, mas você tem a quem procurar hoje, em termos de saúde. Avançamos no sistema único de assistência social, e o governo Temer e o governo Paulo Arthur não têm destruído ela, mas avançamos numa rede de proteção na área de assistência social. Avançamos no seguro-desemprego, na aposentadoria rural, avançamos no salário mínimo. O desejo dos trabalhadores, há um tempo atrás, era que o salário mínimo tivesse o valor de $100.
e hoje vale quase $300. Então nós avançamos no valor real do salário mínimo, que é um grande mecanismo de distribuição de renda nesse país. Avançamos na comunicação. Eu disse que essa reunião aqui, boa parte das pessoas que estão aqui receberam uma mensagem de WhatsApp. Ninguém recebeu um telefonema, pouca gente recebeu um telefonema, né? Foi uma mensagem de WhatsApp, de dinheiro às empresas, as pessoas faziam caixa 2, tudo podia da legislação de financiamento de campanha. Não tinha regra clara, não tinha uma exigência efetiva. Então muita gente foi legalmente às empresas que pediu recurso, muita gente recebeu recurso de caixa 2 e usou na campanha, e gente recebeu recurso de caixa 2 e não usou na campanha. Usou para se enriquecer ilicitamente. Todas as fontes dos escândalos, praticamente todas, são fontes relacionadas a financiamento de campanha que não foi usado em campanha, que foi usado para enriquecimento ilícito. Então, a ausência de um critério de financiamento e a pulverização partidária fez com que a gente tivesse instituições públicas hoje sem credibilidade para tirar a nação brasileira da crise que a gente está vivendo. E é por isso que demora a sair da crise, porque os líderes que deveriam liderar a saída da crise ou estão presos, ou estão processados, ou estão sob suspeição. A outra reforma que não foi feita nesse tempo e que provoca também uma profunda dificuldade para a gente sair de uma crise. A hora que o país vive uma desigualdade social como essa que a gente vive hoje, as pessoas que vivem o problema social, que passam fome, que não têm expectativa de crescimento, de dar qualidade de vida à sua família, essas pessoas, elas ajudam a consolidar uma ideia de fracasso das instituições. Então, nesse tempo, o Brasil não fez uma reforma do sistema tributário. O principal mecanismo de distribuir renda e riqueza num país, numa nação, é o sistema tributário. Porque você tem que arrecadar mais de quem tem mais patrimônio, de quem tem mais renda, e transferir através de políticas públicas de investimento em infraestrutura para aqueles que têm menos e ganham menos. No Brasil, proporcionalmente, aquele que ganha menos e aquele que tem menos patrimônio paga mais tributo quando comparado com aquele que ganha mais e tem mais patrimônio. Então, a cada dia que passa, começou o dia hoje, vai terminar o dia de hoje, você vai ter mais gente rica ficando mais rica porque paga menos proporcionalmente tributo e os mais pobres ficando cada vez mais pobres. Então, o mecanismo do sistema tributário é o principal mecanismo de distribuir riqueza no país. O outro mecanismo tão eficiente quanto e mais eficiente no decorrer do tempo é o investimento em educação / tecnologia. Mas nós não fizemos os investimentos no sistema tributário, mudando a legislação. No Brasil hoje, o Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos, por exemplo. O Brasil é um dos países do mundo que menos cobra imposto sobre distribuição de grandes fortunas, né, sobre transferência de grandes fortunas. Aqui pode chegar até 8%, países desenvolvidos chega a 40%, né, de cobrança sobre transferência de grandes fortunas. Então isso é um problema que não foi feito. A gente tem hoje um país desigual como é esse que nós temos e que temos que conviver com ele na situação que está, e a produção e a permanência de uma quantidade enorme de pessoas sem esperança gera uma crise que se aprofunda com relação à confiança e à credibilidade nas nossas instituições. E são as instituições que puxam o país, uma nação, para sair de uma crise. Terceiro grande problema que nós não enfrentamos nesse tempo de 33 anos foi, por exemplo, um outro exemplo, a reforma do sistema federativo. Nós temos aqui os vereadores e as vereadoras que estão conduzindo o poder legislativo. Se alguém sonha em ter uma quadra de esporte na sua comunidade, depende de uma emenda parlamentar. Depende de algum deputado colocar uma emenda. Se alguém sonha em calçar o seu distrito,
depende de um deputado, um senador colocar uma emenda. Não tem recurso do município para fazer aquilo que é básico, aquilo que é o mínimo, aquilo que é o dever do município. Porque nesse tempo, a ineficiência da máquina pública da União exigiu que mais recurso tivesse na União para bancar essa máquina ineficiente e para financiar os encargos da dívida interna. Só no ano passado foram 600 bilhões de reais, só da rolagem da dívida. Porque você precisa de mais dinheiro para financiar a máquina, então o governo emite título, e para emitir título tem que pagar um juro bom, para que os bancos possam comprar o título e transferir esse juro para os consumidores. Então, assim, a ausência de uma reforma que pudesse valorizar os municípios, também numa hora de crise como essa, fragiliza muito mais as instituições públicas, porque o município poderia estar aqui fazendo um trabalho contracíclico. O município poderia estar fazendo um trabalho ao inverso do que a União faz. O município poderia estar fazendo um investimento na hora que a União está ausente do município, né? E isso melhoraria o ambiente da geração de emprego, de renda e de ânimo para as pessoas. Então, dei aqui 3 exemplos. E na hora que se busca fazer alguma reforma nesse país, o governo do presidente Temer faz uma reforma, ou apresenta uma reforma do sistema previdenciário, que ao invés de resolver o problema, agrava o problema com relação à concentração de riqueza. Então essas ausências das reformas estratégicas no país é que aprofundou de forma muito grave a crise em que a gente está vivendo. E uma saída para nós agora, a gente nesses 30 anos, a gente não fez enquanto nação aquilo que devia ser feito, tem que ser feito a partir de agora. A eleição de 2018 é a eleição que fecha o ciclo da política brasileira, que começou lá com a eleição direta de Tancredo Neves em 1985. Você vê que ainda nessa eleição algumas figuras novas aparecem, mas ainda tem figuras lá de trás, que disputaram a eleição na década de 80 ou 90 e que vão disputar a eleição de novo. Mas vocês vão verificar que a eleição de 2022 vai ser a eleição com todo mundo novo. Todo mundo novo. Então, assim, fecha-se um ciclo agora para abrir um novo ciclo a partir da eleição de 2018 e especialmente em 2022. Então, que a gente mude a nossa cultura patrimonialista que a gente tem nesse país, para que de fato a gente apresente um projeto de desenvolvimento que resolva esses gargalos que nós estamos aqui apresentando e que use a educação / tecnologia como mecanismo de desenvolvimento. Nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver vendendo alimento. Nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver vendendo minério, vendendo madeira, vendendo soja in natura, vendendo granito, bloco de granito, bloco de mármore. Nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver. Todos os países que conseguiram se desenvolver fizeram agregação de valor no seu produto, fizeram industrialização. Então a política industrial que tem a tecnologia avançada é o caminho para o nosso desenvolvimento, agregar valor aos nossos produtos. E para isso, para que a gente tenha tecnologia, tem que ter investimento em educação. A educação brasileira ainda é precária. Nós avançamos um pouco nesse tempo, mas nós temos ainda 20% dos brasileiros de 14, de 15, 17 anos que estão fora da sala de aula. E esse ciclo vai acontecendo a cada ano e as pessoas pobres vão ficando fora da escola e sem o investimento em educação a gente não consegue igualar as oportunidades das pessoas. E o que pensar no nosso Estado? Quais são os projetos e qual é o caminho do nosso Espírito Santo? Eu sempre fui defensor de proposta, sempre fui defensor de antes de a gente apresentar um nome, né, ou nomes, em disputa propostas. Quais são os valores e quais são os princípios que devem nortear aquilo que a gente deseja para esse Estado a partir do ano que vem? Vamos ter eleição de governadores, senadores, deputado federal, deputado estadual. Quais são os princípios de valores? Não tem projeto nenhum, que
que fique de pé se não houver princípios e valores. Uma família não fica de pé se não estiver baseada em princípios e valores. A Câmara de Vereadores não fica organizada se não tiver princípios e valores na condução da Câmara. A Prefeitura, a empresa privada e qualquer outra instituição. Então, qualquer um que queira discutir um projeto político administrativo, ele tem que estar baseado em princípios e valores. Não tem outro caminho para nós. Então, quais são esses princípios e valores? O primeiro princípio, o primeiro compromisso que um projeto político tem que ter é com a ética. É um debate que se faz no mundo hoje todo, e é um debate que se faz especialmente no país. Na hora que as esposas dos policiais fizeram uma manifestação, e a manifestação se alastrou em 24 horas, os policiais aqui estão acompanhando a nossa conversa, aquela manifestação, ela alastrou de uma sexta para sábado em todas as unidades de polícia. Nem se tivesse um exército de policiais articulando isso, daria tempo de em 24 horas estar presente em todas as unidades de polícia, do comando geral até a pequena unidade de polícia lá no bairro, porque já tinha acontecido, sabe por quê? Já tinha um terreno fértil para isso acontecer. Ele brotou, né? Porque já tinha um terreno preparado. A falta de diálogo do governo com os servidores e com a sociedade, no caso com a polícia militar, que provocou instantaneamente um incêndio. Instantaneamente. E o governo, ao invés de apagar o fogo com água, pegou gasolina e meteu no fogo. Tá certo? Ao invés de conversar, pegou um pau quadrado e partiu para cima da polícia, tentando matar a polícia em 24 horas. E aí o problema gravou. Levou a quase um mês de manifestação. Quase um mês de manifestação. 200 pessoas mortas. Prejuízo para todo mundo. Teve ninguém aqui que não sofreu prejuízo. E imagem do Estado arranhada por muito e muito tempo. Aquilo que a gente tinha conseguido fazer, de tirar o Estado lá em 2011, quando eu assumi, de segunda colocação em homicídios, levando para o oitavo, e estava caindo pelos investimentos que a gente fez, independente do resultado de homicídios, a imagem do Espírito Santo no Brasil e no mundo é a imagem de um Estado sitiado, por falta de humildade do governo em dialogar. E mesmo que o governo tivesse certo, vamos imaginar que o governo tivesse certo, não era a razão para não dialogar. E não fica nessa ranhetice vingativa de ficar pisando no calo 4, 5, 6 meses depois, 7 meses, 8 meses depois da manifestação, né? Desmotivou a polícia do trabalho e está afetando muito a sociedade capixaba. Então, um exemplo de arrogância, de prepotência, de autoritarismo, né, que a gente tem que abominar e extirpar de qualquer projeto. Uma outra característica é responsabilidade fiscal. É você não gastar mais do que você arrecada. É você saber que o dinheiro público está ali, que não cabe tudo que a pessoa pede no orçamento da Câmara, do município, do governo do Estado, do governo federal. Então tem que ter responsabilidade com o dinheiro. E o Espírito Santo hoje está numa situação de contas em dia, porque, modéstia à parte, nós deixamos o Estado organizado na área fiscal. Senão, estaremos igual ao Rio de Janeiro. Não foi o Pezão, como governador do Rio, que desorganizou as contas do Rio de Janeiro, não. As contas do Rio já vinham sendo desorganizadas. E a desorganização e a malandragem, a corrupção, o desvio. E aqui, modéstia à parte, você vê, o nosso governo não teve nenhuma denúncia de nada, de desvio nenhum, e nós deixamos as contas em dia. Apesar do atual governador não reconhecer isso, pela ingratidão, mas é só vocês irem aos relatórios do Tribunal de Contas e vocês vão ver lá que as 4 contas do nosso governo foram aprovadas
pelos conselheiros, por unanimidade, e pelos 15 auditores do Tribunal de Contas. Aqui tem controladora. Controladora é um bicho chato. Não é ela, mas controlador. Tá certo? Auditor é um bicho chato. Tá certo? Os 15 auditores, nos 4 anos do nosso governo, aprovaram sem nenhuma vírgula as contas do governo. E tudo que a gente deixou em andamento, deixamos com dinheiro em caixa. Então, por isso foi tudo aprovado. Então, responsabilidade fiscal. A gente não desorganizar a máquina pública, porque a pessoa carente, desprotegida, que precisa de um governo organizado. Para quê? Para quê responsabilidade fiscal? Para poder um governo ter sensibilidade e investir na área social. Primeiro, investir em saúde, educação e segurança, assistência social, fazer o programa Estado Presente, que vocês vão receber esse livro, que contratou 6 mil policiais, investiu em tecnologia, investiu em equipamento, investiu em método, para investir nos hospitais, como investimos aqui na região de Cachoeira do Itapemirim, para fazer investimento na abertura de escolas e não no fechamento de escolas, para fazer investimento num programa de assistência social, como fizemos. Então, investir na área social, porque um governante tem que ter sensibilidade. Quando você está no governo, tem que sentir o que a pessoa está sentindo quando está lá na unidade de saúde sem o atendimento médico. Quando tem um parente seu sem ter a UTI. Você tem que sentir isso. Quando alguém está sendo furtado, roubado, alguém da família foi morta pela violência, tem que sentir, o governante tem que sentir essas coisas. Se ele não sentir, ele vira um profissional insensível que aprende a lidar com o sofrimento dos outros sem mais se indignar e se conformar com isso. O governante, mesmo sabendo que não pode fazer tudo, mas ele tem que se conformar, ele tem que se revoltar, né, com a falta do atendimento às pessoas que precisam do atendimento. Então, para isso que tem governo. Para que tem governo? Se não é para fazer bem para as pessoas. Do mesmo jeito que é para fazer investimento nos municípios, nas regiões. Eu cito alguns exemplos aqui de Vargem Alta. Vargem Alta eu governei com o Bosquim, como governador, Eliezer, tá certo? Nós aqui, nós temos investimentos importantíssimos. E deixamos outros, assim, contratados, que eram fundamentais para uma visão de desenvolvimento regional. Era fundamental você buscar contratar uma obra de fruteiras até Castelo. Não é importante só para Vargem Alta e para Castelo, não, porque o nosso projeto era ligar, já falei aqui para vocês, nessa Câmara, era ligar lá de Iuna, do R262, por dentro até Vargem Alta, para um novo fluxo de desenvolvimento, obra contratada. Aí o governo fala, mas não tem dinheiro, é hora de crise. Não, é falta de audácia, falta de coragem, falta de compromisso. Porque um Estado como o Espírito Santo, nós deixamos com 26% de comprometimento com dívida pública, e pode chegar até 200, não estou defendendo que chegue a 200, mas 2 bilhões de reais, o governo pode ter mais de 20 bilhões de dívida, o governo tem 3, 4 hoje, podia pegar mais 2, 3 bilhões, fazer obras importantes como essa, num Estado que tem capacidade de financiamento, numa época que tem dinheiro, assim, das instituições sobrando para financiar, tá certo? Obra como essa não tem razão de não fazer se não for por picuinha política. Não tem razão nenhuma de não fazer. Por que não fez essa obra do contorno de Vargem Alta? 3 anos. Vargem Alta, hoje, em algum momento que você passa aqui nessa cidade, nesse centro aqui, tem dificuldade de passar. E aí você não consegue organizar esse centro de Vargem Alta, que é um lugar lindo para poder preparar para o turismo. Por que não executou o projeto que nós deixamos pronto, ligando Castelinho até Vargem Alta, nos moldes que nós deixamos? Sabe por quê? Quem passa da BR-262 até Castelinho sabe que a gente fez uma obra ali diferenciada. Acostamento, alguns lugares com ciclovia,
Ali está diferente daquele, a gente sabe falar da estrada boa. Tá? Algum lugar com ciclovia, trevos bonitos, arborizado, com paisagismo. Por quê? Essa região vive da agricultura e do turismo. Uma estrada boa atende a agricultura e as indústrias, e uma estrada assim diferenciada atende ao turista, que vem para cá para deixar dinheiro aqui com a gente, que faz investimento na agroindústria, na pousada, no hotel. Assim, tudo bem, vai fazer uma estrada aqui, está ótimo, vai melhorar o piso da estrada, mas não vai qualificar do jeito que vai ser qualificada uma obra importante como essa. Tá certo? Uma região tão importante na área do turismo como é essa região. Ah, é crise. Não é crise. É falta de audácia, de coragem, de compromisso, né, em fazer aquilo que tem que ser feito para mudar a realidade de uma região, que é outra característica de um projeto nosso. Tem que pensar nas regiões. Não pode só pensar em uma região. Tem que pensar nas regiões. Então você tem aqui 3 obras. Contorno, você tem a obra de Fruteira até Castelo, e você tem a obra daqui até Castelinho. 3 obras importantes para a margem alta, mas importantes para todo o desenvolvimento de uma região. Então por isso que a gente tem que governar bem, para poder fazer investimentos como esse. Aqui em Vargem Alta, nós deixamos contratado e projetos prontos a ser feitos, valor de 161 milhões de reais em 4 anos. 161 milhões de reais em 4 anos. Eu vou nem citar todas as obras de caminho do campo, telefonia móvel, que vocês sabem mais do que eu. Esse programa de telefonia móvel, por exemplo, agora resolveram aceitar que não tem outro caminho a não ser o projeto que eu deixei em andamento. Nós fizemos 81 comunidades. Aqui nós fizemos Jacinguá e Prosperidade. Tá certo? Terra do Bosquinho. Prosperidade. Fizemos 2 comunidades. Fizemos 81. Sabe quanto custa cada comunidade? 300 mil reais. Sabe o que é isso para o Estado? Não é nada, gente. Não é nada. Não estou diferenciando dinheiro, não, nem desvalorizando. Mas para 300 mil reais. Agora, 3 anos depois, procuraram jeito de fazer para lá e para cá, para fazer o projeto que nós desenvolvemos. E agora vamos contratar 100. Não vamos fazer no governo, vamos fazer algumas. Não dá tempo de fazer. Não dá tempo, podia ter feito desde janeiro de 2015. Então você poderia estar todo coberto com telefonia móvel. Todo coberto, mas não quis fazer perto do Casa Grande, vamos arrumar outro jeito, outro método. Mas tiveram que falar, pegaram a digital do Casa Grande, vamos ter que fazer na marra, porque não tem outro jeito de fazer. É o jeito que a gente descobriu para fazer. CNH social. Sabe o que é uma carteira de motorista para quem não tem emprego? É muita coisa. É muita coisa. Pararam o CNH social, falta de dinheiro? Não. Detran tem dinheiro saindo pelos ralos. Por exemplo, não tem desvio no Detran, não. Tem dinheiro de sobra no Detran. É multa, IPVA. Só pode usar no Detran. Só pode usar lá. Por que parou? Rede Abraço, acolhimento das pessoas dependentes. Por que para um programa desse? Isso é uma bobagem dessa, que é a outra característica do nosso projeto. Nosso projeto não pode, tem que assumir compromisso de quem assumiu o governo a partir de 2019, vai dar sequência a todas as obras e serviços importantes a partir de 2019. Porque também não pode juntar dinheiro 3 anos para depois despejar dinheiro no Estado. A pessoa já morreu na unidade de saúde, já morreu no hospital, já foi assassinada, já foi assaltada, roubada. A pessoa já teve sua escola fechada. Aí, milagrosamente, no último ano do governo, o dinheiro aparece. Isso é ultrapassado na política, coisa que dá até, assim, acho que nem devia, nem existir esse tipo de comportamento mais numa sociedade moderna como a nossa. Tá certo? Então, esses compromissos que a gente tem que assumir, né, com o Estado do Espírito Santo. Eu tenho percorrido o Estado, tenho percorrido todos os municípios, agora mais alguns meses, para assumir esses compromissos e para colocar para o debate essas propostas, esses princípios e essas diretrizes.
para que esse seja o caminho para a gente seguir no ano que vem. Ah, vai ser candidato a governador? Então, vamos avaliando, vamos trabalhando. Vamos trabalhando lá na frente. A gente tem que estar pronto para os desafios. Pode ser que apareça um candidato com condições competitivas melhores que a minha. Não tem necessidade de você personalizar as coisas. Não tem necessidade. O que importa é você saber que tem movimento que quer resgatar a democracia e a justiça social nesse Estado. Isso que é importante. E muitas vezes o que sempre nos tira do nosso objetivo é o nosso medo. O medo muitas vezes é o principal, não é muitas vezes, sempre na nossa vida o medo às vezes nos protege, mas sempre é aquilo que nos impede de dar um passo adiante. Nós vamos juntar uma turma de gente aí destemida, responsável e destemida, para a gente poder dar passos adiante nesse Estado, e não ficar agarrado ao passado, para não ter um governo só de meia dúzia de empresários e de alguns investimentos no Estado do Espírito Santo. É isso que a gente precisa nesse Estado. Então me coloco à disposição para que a gente possa fazer essa política e defender essas propostas agora e no ano que vem. E me coloco à disposição para qualquer pergunta e qualquer colocação lá. Obrigado.